Você sabe da onde vem a energia responsável por permitir que você faça exercício? Sabe? Então, isso aí, via glicolítica, glicólise. É para lá que vai o carboidrato que você ingeriu. É por essa via que a gente forma ATP, a gente gera energia a partir dos elementos que nós ingerimos. E aí carboidrato, você pensa, Diego, carboidrato, eu ouvi falar que carboidrato engorda, né? E aí você tem, pensa no brigadeiro, né? Carboidrato, açúcar, pensa no macarrão, pensa na coxinha, pensa no salgadinho lá que você come no China, né? Então você pensa, isso é o carboidrato, sim, né? E aí o carboidrato, esse nome, né? Pode ser também associado a sacarídeo, que vem da palavra que significa doce. Ah, Diego, mas macarrão não é doce. Pois é, mas a estrutura básica primária dele, quando ele foi descoberto lá, ele foi descoberto no doce, por isso ele recebeu esse nome. Mas as massas aí você tem a adição de sal também, né, o que dá esse gosto diferenciado, tá bom? Gente, meu nome é Diego Viana Gomes, seja bem-vindo, já convido você preciosamente para se inscrever no canal, para curtir aqui, dar o valeu no vídeo e ativar o sininho para as notificações para você receber os próximos vídeos e as nossas atualizações. Gente, hoje a gente fala sobre o metabolismo do carboidrato, extremamente importante, via glicolítica ou glicólise. Olha só como é que é fácil. Glicólise, glico, açúcar, né? Glicose, carboidrato. Lise, lise significa quebra. Toda vez que você ouvir falar de lise, quebra. Proteólise, quebra de proteína. Né? Lipólise, quebra de lipídio. E glicólise, quebra de glicose. Então, gente, é o seguinte. A glicólise ela não é tão difícil. Tá? É uma via de 10 reações que permite que o monossacarídeo, que a gente chama de glicose, que é um alimento que tem 6 carboidratos, seja quebrado em dois pedacinhos de 3 carboidratos cada, que a gente chama de piruvato. Então, o que é a glicólise? É um conjunto de 10 reações que transforma a glicose em piruvato, formando, de saldo final, 2 ATPs e NADH, tá bom? Então, agora, para ficar mais fácil, para descomplicar isso, quando a gente ingere o carboidrato, ele passa lá pelo nosso trato digestivo como um todo, o pâncreas, ele percebe a presença do carboidrato, o que ele faz? Ele secreta um hormônio chamado insulina. E aí a glicose junto com a insulina, né, que estão lá na corrente sanguínea, trabalham de forma ordenada, porque a insulina ela se liga ao receptor tirosina sinase, que fica lá na membrana da célula, e aí um transportador de glicose que fica dentro da célula, ele vai para a membrana, chamado GLUT4 no músculo, por exemplo, e aí permite que a glicose que está passando aqui em cima entre. Muita gente confunde, acha que é a insulina que coloca a glicose para o lado de dentro. Não é. A insulina ela sinaliza e aí um transportador de glicose chamado GLUT4 vai para a membrana, isso no músculo, e permite que a glicose assim possa entrar. Mas para ela ficar lá dentro, né, e gerar energia para a gente precisa que aconteça esse conjunto de 10 reações. E aí nessa primeira fase não precisa de oxigênio. Por isso que a gente diz que ela é anaeróbia. Tá? Ou seja, não precisa de oxigênio para que ela acontecer. Então ela acontece aonde? No citossol. No citossol da célula, não é dentro da mitocôndria. Tá? Dentro da mitocôndria é outro mecanismo. Fora da mitocôndria, no citossol é a glicólise. Então a glicose, primeiro ela vai receber ali um fosfato de uma enzima chamada hexoquinase. Só que esse fosfato que é doado, ele vem de um ATP. ATP é uma molécula de energia. Então a gente gasta energia para manter a glicose dentro da célula, verdade. Primeiro ponto, extremamente importante. E a gente coloca esse fosfato no carbono 6 da glicose. E aí forma uma molécula chamada glicose 6-fosfato. E qual foi a enzima que transformou a glicose em glicose 6-fosfato? A hexoquinase. Então, substrato, enzima e produto. Lembra disso lá da aula de enzima? Extremamente importante. Depois dessa reação, teremos mais 9 transformações até chegar a piruvato. Só que, além da hexoquinase, tem uma outra enzima que também gasta energia, que vai colocar mais um fosfato do outro lado lá da glicose, que a gente conhece carinhosamente como PFK, ou fosfofrutossinase. Por quê? Ela
faz a glicose 6-fosfato, logo depois, se transformar numa frutose, um 6-bifosfato, né? Que tem um fosfato no carbono 1, um fosfato no carbono 6, ou seja, gastamos 2 ATPs. Porque essa molécula vai ser partida em 2, então os dois lados têm que estar fosforilados, tem que estar com fósforo para se manter ali com energia e a gente formar ATP depois. Então essa primeira fase que a gente gasta energia, a gente chama de fase de investimento. Ou seja, gasta, imagina você foi lá, quer abrir um negócio, o que você faz? Gasta dinheiro, né? Bota dinheiro lá, você investe. Para quê? Para depois você ter o retorno, né? Isso é investimento. Então a primeira fase da glicólise, que a gente gasta energia, que a gente bota ATP, chama-se de fase de investimento. Mas logo depois que a gente gastou esses 2 ATPs, a gente tem a fase de pagamento. Nós temos a molécula de glicose cortada em 2 moléculas de 3 carbonos, tá? E essas moléculas de 3 carbonos, elas vão começar a sofrer um processo de retirada dos fosfatos. E aí foram adicionados 2 fosfatos de ATP, mais 2 fosfatos inorgânicos. Então foram adicionados 4 fosfatos nessa primeira fase. Tá? Depois esses 4 fosfatos, eles vão ser retirados para formar ATP. E aí a molécula que sobra lá no final, sem fosfato, chama piruvato. Então a glicólise é a quebra de uma molécula de glicose em 2 moléculas de 3 carbonos chamadas piruvatos. Geram 4 ATPs, tá? Só que gastou 2 no início, então tem o saldo final de 2 ATPs. E forma a molécula de NADH, o NAD, né, o que a gente chama de carreador de energia, carreador de elétron, ele tira o hidrogênio da molécula, da glicose, nesse processo, e aí ele pode levar para o piruvato no final, né? Se a gente tiver pouco oxigênio lá dentro da mitocôndria e vai formar ácido lático, ou pode levar lá para a mitocôndria para a gente produzir energia de via aeróbia. Mas a gente vai ver mais para frente, fica tranquilo, que você precisa gravar agora. A glicólise, quebra da glicose, uma molécula, um monossacarídeo de 6 carboidratos, 6 carbonos, perdão, tá? 6 carbonos, não confunde, 6 carbonos em 2 moléculas de 3 carbonos cada, chamados de piruvato, com saldo final de 2 ATPs. Não se esquece aqui, ó, se inscreve logo no canal, dá o valeu e clica no sininho aí para ter o feed. Vamos ter mais aulas em breve, tá bom? Grande abraço para você, até o nosso próximo encontro. Valeu! Isso!